Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Barcelona e Atlético de Madrid. Como assim o Deco tem que sair do Barcelona? Xavi Simons, Ter Stegen e o Atlético de Madrid, meus amigos. De olho no Nico Gonzalez e o Lukman. Javi Guerra, Depou, quase certo, já saindo do Atlético de Madrid. Vai vir o Javi Guerra, Fratesi, ou algum nome aí do mercado. Também tá se falando de Jesus Arezzo no Atlético de Madrid, mas até agora não teve uma grande confirmação. Barcelona, Atlético de Madrid. Deixa o like, se inscreve no canal. Ó, saiu para membros hoje a análise do Keith Smith e o Zubimendi desconhecido. Quem é o Zubimendi desconhecido e o Keith Smith? Amanhã vai sair um vídeo sobre o Nkunku, que é um jogador que o Barcelona tá sendo conectado. E, cara, e também pode ser uma opção dessa de atacante para o Atlético de Madrid, o Nkunku. Terminou o Mundial em alta, com moral, até internamente do Chelsea ganhou uma moral. Então amanhã um vídeo exclusivo para membros, belezinha? Falando do Nkunku. Deixa o like, se inscreve no canal, seja membro. Vamos lá, rapaziada, ó. Barcelona. Quinto treino que o Ter Stegen não treinou. Ele continua tendo alguns problemas nas costas. Rapaziada, esse lance do Ter Stegen tá começando a esquentar, ficar feio. Até fala aqui que ele tá pensando em cirurgia para resolver o problema nas costas. Se ele operar, vai ser vários meses fora e o clube não vai registrar ele. Com o seu salário, o Barça pode registrar o Johan Garcia e fazer outros movimentos. Olha aí, rapaziada. Realmente, o Barcelona pode usar a parte do salário dele, gente, se ele passar mais de 4 meses afastado. Se ele passar mais de 4 meses, pode ser que o Barcelona use 80% do salário dele. Aí poderia registrar a Garcia, talvez alguma renovação, algum outro movimento, talvez um Rashford. Em relação ao Rashford, rapaziada, pode esquentar aí nos próximos dias, hein? Rashford, Nkunku. O Barcelona quer dar talvez mais uma cartada pelo Luiz Dias, então é bom ficar de olho, belezinha? Enfim, rapaziada, em relação ao Deco, teve ontem o evento da camisa 10, né, do Lamine Yamal, e no chat lá foi Deco out. Eu fiquei pensando, o que foi que o Deco fez de errado? Ele não contratou o Nico Williams. Gente, não foi por causa do Deco, não. Outra coisa, um diretor de futebol, o trabalho dele vai além de contratar e vender. O problema é que, hoje em dia, 80% que acompanha futebol não tem a mínima noção de nada. É apenas 20% que talvez se inteira nos assuntos internos do clube. E, cara, o Deco, de verdade, gente, o Deco pode ter errado no Vitor Roque, mas conseguiu vender sem o Barcelona ter prejuízo, praticamente. O Nico Williams foi um vacilo. Teve o Lucas Bergvall, que ele perdeu pro Tottenham, mas... por exemplo, o Bergvall hoje jogaria onde? O Bergvall hoje jogaria onde? Até o Flick falando, ele elogiou os talentos de La Masia, mas falou que o meio-campo, overcrowd ao Flick. O Flick teve umas conversas ali com alguns repórteres à beira de campo, só que com a câmera desligada. No off, ele meio que um off. E falou, no meio-campo, eu falei, lembra que eu fiz o vídeo do Caçado? Gente, aqueles rumores de Fermin, Caçado. Você acha que é coincidência? Você não acha que chegasse uma proposta de 50, 60, não tava vendido? Pra cima de Muar. Com essa imprensa de Barcelona, ó. De outros carnavais. E, cara, a gente vai falar de Xavi Simons já. Enfim, já falar de Xavi Simons. Enfim. Então, em relação ao Deco, até falou aqui, ó. Ele expressou satisfação em contratar o Johan Garcia. Aí, ó, reiterou total confiança no Deco e na direção do clube e confirmou que apenas 26 dos 35 jogadores que estão lá, que começaram a pré-temporada, vão viajar para fazer esse tour pela Ásia, né? O Barcelona vai fazer uns amistosos lá no Japão, Gambosaka, Vissel Kobe, né? Enfim, o Barcelona... Gente, é muito mais comercial, dinheiro do que preparação mesmo, né? Pré-temporada é mais parte física, lastro, tentar trabalhar ali internamente algumas ideias. Em relação ao Deco, o que o Deco fez de ruim? Gente, o Deco não tem culpa da parte do fair play financeiro. O Deco já chegou
Gente, o Barcelona é um clube enforcado. Até hoje o Barcelona não entrou na regra 1 para 1. Cara, se o Barcelona tivesse tudo bonitinho e fair play financeiro, daria pra gente julgar melhor. Mas ele tá renovando o contrato de geral, ele renovou. Tá faltando talvez só o Koundé. Ele conseguiu manter o Araújo na época, todo mundo queria que mantivesse o Araújo. O Jonathan tava fechado. Olha isso, ele conseguiu recrutar o Jonathan mas Christensen, Araújo. O Nico Williams, gente, é fair play financeiro, gente. Não é culpa do Deco. Cara, eu acho que culpa do Deco talvez é o time. Talvez foi não ter vendido. Mas, cara, venda também não depende muito dele. O mercado dita muito. Vocês querem que venda o Rafinha? É muito fácil vender o Rafinha. Bota no mercado, aparece proposta. Vender Gavi, Pedri, De Jong. Os caras não querem sair. Outra coisa. Muito também o pessoal, uma coisa que não entende do Barcelona o jogador não quer sair muito do Barcelona. O Gundogan não queria sair, mas saiu porque o Flick falou, cara, não conto com você. De verdade, outra coisa, o Deco foi o cara que trouxe a ideia do Flick. Vocês estão vendo aí o Flick Ball? Foi o Deco que trouxe o Flick. De verdade, o Deco, cara, eu até não esperava um trabalho até tão bom. Agora, o pessoal pensa que diretor de La Masia ganhou tudo, eu acho. Na base lá, o Belletti, né? Belletti ganhou tudo. Champions League Sub-19, Copa do Rei. Trouxe aí o Rony Badag, que, cara, é um excelente prospecto. O Barcelona já tem notícia que o Barcelona tá de olho no Lamine Camara, que é um belo jogador. Agora, muito do Deco, ele tá de mãos atadas pelo fair play financeiro. O que ele pode fazer mais, gente? Vocês não acham que se tivesse imagem, não dava pra registrar o Nico Williams? O jogador deu pra trás. Qual é a culpa dele? Ah, eu acho que muito disso é por causa do Luiz Dias. Todo mundo sabe que o Luiz Dias é um nome que o Deco quer muito. Mas eu vou defender o Deco nessa. Olha, o Bayern de Munique também quer. Então tem algum Deco dentro do Bayern de Munique? Talvez, né? Então, eu não entendo muito, acho mega exagerado. Mega exagerado. Cara, Alemany, o Cruyff fizeram muito mais cagada antes de sair. Bem mais. O Deco chegou, cara, sem nenhuma experiência, tá renovando. É um cara franco. É um cara que quer contratar mais um ponta pra justamente não depender tanto de Rafinha e Lamine Yamal. Queria entender qual o grande pesadelo do Deco até agora. Queria entender. Ele tá fazendo um trabalho pra mim bom. Obviamente nada é excelente, mas bom. Não tô entendendo muito aonde o pessoal quer chegar, belezinha? E o Ter Stegen talvez, ó, não viaje pro tour na Ásia e tem a situação do Xavi Simons, né? Que o Deco se encontrou com o empresário do Xavi Simons, incluindo o Ali Barat, né? Não é o agente oficial, né? Mas tem influência na decisão do jogador. E o jogador, o Faustino Simons. Uma reunião de 45 minutos no hotel em Barcelona. Foi apenas uma forma de se comunicar e manter ali consciência do mercado, né? Até fala aqui, ó. Durou 45 minutos, o Barça perguntou sobre sua situação. O jogador quer retornar, mas não vai ser fácil. O jogador quer retornar. Gente, quem acompanha o Xavi Simons sabe que ele quer mesmo voltar para Barcelona. Ele quer mesmo voltar para a cidade de Barcelona. Agora, Xavi Simons pra quê? Dani Olmo, Pedri, Gavi, Rafinha para centralizado, Dani Olmo de falso 9. Eu até acho que tem um... Cara, eu até falei. Eu acho que tem um Bruno Fernandes no Xavi Simons. Mas pra quê? Muito mais de um ponta, de um quebrador de linha, um cara que mantém intensidade marcando alto. Xavi Simons. Caro, salário alto. Não acho o Leipzig vai liberar ele por menos de 60, 70 milhões de euros. Eu não acho que faça muito sentido aqui, não, velho. Eu acho que você quer mais um ponto. Você tem muito meia já. Fermin, Dani Olmo, Pedri, Gavi. Fermin, Gomo,
Pedro, Gabi. Ah, pra jogar na ponta esquerda. Não, mano. E um ponta, de atacante. De atacante. De atacante, o Barcelona só tem Rafinha, Ferran, Yamal e Lewandowski. De atacante mesmo. Eu não acho que faça muito sentido, não, velho. Olha, ó. Ó, o Vitor que vai sair. Rafinha, Lamine, pronto, ó. Ferran Torres, Rafinha, Lamine Mal e Lewandowski. Aí tem o Rony ali. Meio campo aqui, Bernal, Fermin, Gavi, Pedro, De Jong, Dani Olmo. Faz o menor sentido, Xavi Simons. Entendeu? Menor sentido. Cara, com o Facundo Bernal, você pode jogar até o Pedro e avançar um pouco mais o Pedro. Pra fazer a 10. Ele é capaz de fazer isso, o Pedro. Entendeu? Eu não acho que faça muito sentido, não, rapaziada. Eu acho que precisa mais de um perfil mais atacante, né? Mas, tipo assim, não tô falando que o Xavi Simons é ruim. Eu gosto muito do Xavi Simons. Novamente, eu acho que tem um Bruno Fernandes nele. Mas hoje no Barcelona, não sei se é o perfil correto. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que aí fica muito jogador do mesmo perfil, praticamente. Uma lesão de um ponta já era, velho. Deve ficar com muito meia. Muito meia. Cara, outra coisa, você precisa de um atacante justamente porque você não sabe quando vai vir o drop do Lewandowski. Ele ainda tá produzindo pra carvalho. Mas o drop do Lewandowski vai acontecer. É um cara de 36, 37 anos. Então você precisa de um perfil mais atacante. O Ferran Torres fez uma boa temporada, mas dá pra 100% confiar? Então você precisa de um perfil mais atacante, ponta, quebrador de linha, entendeu? Do que um meia, do que um playmaker. Playmaker tem demais aí. Entendeu? Então, não acho que faça muito sentido, não, belezinha? Atlético de Madrid, meus amigos. Atlético de Madrid surgiu aqui pela imprensa italiana que o Atlético de Madrid perguntou a situação do Nico Gonzalez, né? BC e o Lukman. Enfim, rapaziada, ó. A Inter tá indo muito forte pelo Lukman, né? O Atlético de Madrid, ó, tá interessado, mas precisa vender alguém antes. Ó, eles não podem proceder a não ser que tenha uma saída. É uma questão de equilíbrio e abrir espaço, né? A Atalanta, ó, prefere vender para fora. Eles aceitariam 40 milhões de euros de um clube de fora. Caraca, Lukman, por 40 de euros é bom, hein? Dentro da Itália, estão pedindo por mais. A Inter está preparando para oferecer perto de 40. Eles querem mostrar para a Atalanta e para o Lukman que estão sérios. O jogador deu um feedback positivo para a Inter. Aí, ó, o Atlético tá assistindo de perto. Por enquanto, o Samuel Lino não aceitou a proposta do Nottingham Forest. Outras opções de saída, né? Mas o Atlético depende, ó, de saídas. Não tá direcionada ao Rodrigo Depou. O Rodrigo Depou a gente fala já. Aí, ó, rapaziada. O Atlético tá vendo a situação do Lukman, mas precisa vender alguém. Levantar dinheiro. Precisa vender. Você vê, o Almada foi só 50%. Então, Nico Gonzalez, gente. O problema, rapaziada, eu gosto muito dele. Só que ele não tá bem. Ele parece que ficou mais lento, o Nico Gonzalez. Parece que perdeu a confiança. O Nico Gonzalez é um cara que dependia muito ali de ser um atacante pela direita, abrir campo ali. Eu não acho que seja o nome ideal, não, cara. Eu tenho um nome. Se eu fosse o Atlético de Madrid... Deixa eu terminar o Nico Gonzalez. Eu não acho que talvez seja o nome ideal. Eu acho que o Atlético de Madrid pode conseguir algo melhor, alguém bem. Sabe um nome para o Atlético de Madrid, ó? Ayoze Pérez. Ponta esquerda, 9. Olha a produção dele. 19 gols e 2 assistências. O Ayoze Pérez. O mapa de calor dele é mais centralizado, mas ele pode jogar um pouco mais pela esquerda. Eu acho o Ayoze Pérez é uma solução mais final de mercado. Final de mercado. Porque ele tem, apesar do contrato até 2028, ele tem 31 anos. Não é muito caro. Eu acho ele uma boa opção final de mercado. Eu acho que um nome... É porque, cara, ele não tá bem, mas eu acho o Gudmundsson... Ele não é muito 9 não, gente. O Gudmundsson seria um nome interessante pra Inter. Pro Atlético de Madrid, eu acho que o Nkunku poderia ser um nome legal pro Atlético de Madrid. Jogar ali mais centralizado, não jogar tão aberto.
Cara, eu gosto do Nkunku, cara. Você pode abrir ali. Você pode abrir o Thiago Almada um pouco mais pela esquerda, o Nkunku junto com o Julian Álvares. Eu acho o Nkunku é um bom nome também pro Atlético de Madrid, velho. Um ótimo nome pro Atlético de Madrid. Francês. Cara, seria interessante. Nico Gonzalez, gente, eu não acho que é uma boa ideia. Eu acho que realmente, se é pra focar, tem que ser o Nico Gonzalez. Mas o Atlético de Madrid precisa vender antes. Precisa vender o Samuel Lino antes. Terezinha, é uma questão de equilíbrio. Nico Gonzalez eu não acho uma boa, ele não tá bem. Agora, ele é um argentino. Tá. Se o Atlético de Madrid contrata o Nico Gonzalez e o Simeone recuperar a melhor versão dele, gente, o Nico Gonzalez tem 27 anos ainda. Um cara que joga nas duas. Você vê aqui, ó. Vamos ver. Série A. Ó, 12 gols, ó, quando ele saiu pra Juventus, ó. 12 gols. 22, 23, ó. 6 gols, uma assistência. Essa aqui foi a 21, 22 foi melhor. Ó. 7 gols, 6 assistências. É um cara que produz. Um cara que cria, vai pra cima. Só que ele caiu muito, ele ficou um pouco mais lento. Físico, não era um cara físico. É um cara que o Brentford queria ele no tempo. Agora, não sei, velho. Eu acho que tem opções melhores, belezinha? Rodrigo Depô, rapaziada, deve vir com um empréstimo com opção de compra. Tem um contrato de 4 anos. O Atlético é esperado de acionar uma opção no contrato do Depô. Caraca, tá falando de empréstimo aqui. Nem eu sabia que tinha essa opção no contrato do Depô. Mas enfim, rapaziada, o Depô deve sair do Atlético de Madrid, tá? Deve sair do Atlético de Madrid. Aí se fala, ó, de Javi Guerra. Eu acho que é um ótimo nome. Eu acho que é um ótimo nome. O Tolisso também seria o nome, mas eu prefiro o Javi Guerra. Eu acho que o Javi Guerra é um ótimo nome pro Atlético de Madrid. Jovem, força física, carrega pro ataque. É um cara que daria consistência, que marca, que corre, que eu acho que a influência do jeito que o Atlético de Madrid joga, do Simeone, eu acho que o Simeone seria uma ótima influência no Javi Guerra.